Outro dia brinquei assim, se o Jô Soares descobrisse a minha história, já tinha me vindo pegar há muito tempo. Porque eu casei, mas não adotei nome de marido, não. Pensar que nós somos uma bola de carne rolando por aí, é muito falso isso. Ninguém rola por aí, não. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta. Meu nome é Zuleika Lambert, sou descendente de francês do Canadá e nasci em 22, finzinho de 22, na cidade de Santos, Porto de Santos. Comecei com essa brincadeira toda, acho que com uns 11, 12 anos. Eu nunca pensei, nunca tive no meu plano, vou casar, vou ter filho, não, nada disso. Eu hoje dou risada quando dizem que as moças andam como é que é? Na garupa da bicicleta, não, na garupa da motocicleta. Naquele tempo a gente andava na garupa da bicicleta. Lá ia eu na garupa, né? Mas eu era bem... Eu usava biquíni. Quem é que usava biquíni naquele tempo? Um paninho aqui. Você vê que era uma coisa muito contraditória, né? A mulher não saía de casa, a mulher cuidava da panela, dos filhos, não tinha essa. Eu estou dizendo que falavam mal de mim na cidade, eu era uma santinha, hein? Uma santinha. Falavam mal de mim na cidade porque eu usava biquíni, andava em garupa de bicicleta, ia na Ilha Porchá, onde tinha todo mundo lá passeando de biquíni e tudo. E nunca ninguém me tocou num pelo da cabeça. A minha família é uma família de doidão, sabe? A minha mãe era uma analfabeta do campo, uma mulher que derrubava árvores de 30 metros de altura. Minha mãe aprendeu a ler para fazer receita de cozinha. Ela conheceu meu pai nos parquinhos da cidade, né? E no começo eles nem casaram, foram morar juntos, né? E a minha mãe, ela sempre protegia as minhas falcatruas, porque eu não era de fritar bolinho, não. Então a minha mãe é que me protegia muito. A minha avó era bem negra, né? Afrodescendente, como eles dizem agora. Ela trabalhou para padre, né? Que antigamente se usava muito isso. E por isso ela era uma mulher bem negra, mas com cabelo liso, misturado com índio, sabe? Cabelo liso. E minha avó era uma figura extraordinariamente interessante, porque ela não tinha cultura nenhuma. Mas ela fazia as coisas que o coração dela mandava, né? E era benzedeira, como eu digo, né? Tanto que quando eu estava aqui internada no hospital, a moça que me acompanhava no leito ali, porque eu tive a morte, né? E ela dizia que tinha sempre uma velha do meu lado. A gente não acredita muito nessas coisas, mas eu digo, mas a velha não era para me levar, não, porque a velha era minha avó. E ela sempre me protegia em todas as situações, com essa política dela de benzedeira. Com meu pai foi sempre muito desagradável, né? Porque ele me perseguia muito e andava sempre com um revólver na cintura para pegar algum homem comigo, não sei. Porque ele não era uma pessoa de vida muito rígida, né? Tem um irmão que é
foi do Banco do Brasil, né? Era gerente, fundou a agência de São Vicente, né? E ele é mais novo do que eu, 2 anos. Mas é um homem muito inteligente. Um faleceu, né? Faleceu sem mais nem menos, faleceu. Tem um outro que é bem mais novo, que tem o quê? Deve estar com 60 e poucos anos, e tem Alzheimer. Essas coisas que acontecem, você não sabe nem explicar o porquê, né? Eu tive a sorte de ser aluna da Dona Alzira, que é mãe da Cacilda Becker. E a Dona Alzira era uma mulher muito liberal, né? Ela tinha 3 filhas, a Cacilda, a Cleide Iacones e a Dirce Radanes. Você vê, cada uma era filha de um pai. Então ela me protegia muito. E a Dona Alzira que me ensinou muita coisa, né? Eu me envolvi muito com a União Nacional de Estudantes, né? Eu ia muito lá, né? Ia lá, trabalhava com os rapazes, por causa que eles tinham teatro amador também. Eu fui comunista. E Fidel Castro, Stalin, né? Eram meus gurus, né? Eu não conhecia a Olga, né? Mas a história da Olga também teve muita influência em mim. Porque os nazistas diziam que iam educar a menina, a filha dela, a Anita Prestes. Que eles iam educar a Anita Prestes como se ela fosse nazista. Isso era horrível para a Dona Leocádia, que era mãe do Prestes, né? Então a Dona Leocádia fez um tour pelo mundo todo, pedindo para liberar a filha da mão dos nazistas, liberar a Anita da mão dos nazistas. O Hitler, como a gente hoje chama, era uma fruta podre. Quando eu estive na Europa, agora eu fui todos os campos de concentração. Os campos de concentração lá são forrados de pó, osso de gente. É incrível, é bárbaro. Tem salas, por exemplo, vamos dizer uma sala como essa, cheia de escova de dente, outra cheia de sapatinho de criança. Cada escova de dente, cada sapatinho de criança, foram crianças que morreram no campo de concentração. Nessa época, eles estavam pondo os nossos navios no fundo, jogavam bomba e tal, né? Então, você fica com aquela coisa assim, não pode ser, olha o que eles estão fazendo, né? Era a época que obrigava você a fazer isso. Então eu me atraí pela política por isso, porque a gente ficava com aquele ódio, né, deles estarem pondo os nossos navios a fundo. Puseram vários, né? A história é bastante complicada nesse período. Eu trabalhei com o João Saldanha. Ele era um homem muito briguento, muito inteligente, tudo, né? E ele tomava conta aqui do clubes de várzea, né? Porque nós éramos da juventude comunista. Eu tratava com os estivadores e ele com os clubes de várzea. Quando eu fui candidata, como é que se diz, os políticos da época ali vinham pedir para eu não ser candidata de nada, né? Mas eu era teimosa, vou ser candidata, assim. Embora eu achasse que não ia eleger nada. Porque naquele tempo eu não tinha muita noção de, como é que se diz, de orientação política, nada disso, né? Eu quando via fazerem alguma malvadeza, alguma coisa, eu ia contra, né? Agora, eu ia para a ponta de fábrica, eu ia para o cais, eu andava por ali tudo fazendo as coisas que eu achava que era certa.
Um dia eu vi que a prefeitura estava escondendo azeite para depois pôr para vender mais caro. Aí eu não tive dúvida, peguei um pau, assim, escrevi, vamos buscar o azeite. Pus na mão de uma moça, pus na mão de outra e fui para a prefeitura. Cheguei lá com 5.000 mulheres. Defendia muito os estivadores, né? Defendia eles, salários, essas coisas todas. E na prática a gente defendia o meio ambiente também, né? Uma coisa estranha naquela época, mas também saía isso. É uma parte muito pouco documentada, porque não podia, não tinha condição, né? Você vê o Marighella, todo mundo sabe quem é o Marighella, né? Marighella era meu amigo. E eu encontrava com ele clandestinamente, encontrava com Marighella. Aí eu dizia, Marighella, deixa de bobagem, não? Porque ele ficava fazendo aqueles negócios dele, encontros clandestinos com freis. Ele dizia, não, mas a gente precisa fazer alguma coisa, papapá, tem que fazer. E o que ele fez foi um ato heróico, né? Que ele foi ser guerrilheiro, né? Como diz aí a coisa. Era assim, tudo era no improviso, né? Eu era intuitiva, vamos assim dizer. Eu fazia o que me dava na telha, na cabeça. Você vê, hoje, se eu chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo, eles são obrigados a dizer, está entrando no plenário a deputada Zuleika Calambert. E todo mundo tem que levantar para me receber. Eu não pedi isso, nem nunca, né? Nunca fiz questão dessa coisa, né? Mas você vê que as coisas foram caindo na minha mão e eu fui respondendo conforme a minha cabeça funcionava. A minha ideia hoje, né, sobre as mulheres, é que a mulher nunca ela vai ser liberada completamente enquanto os outros também estiverem coagidos, né? Não pode. Então, hoje a mulher, ela tem que lutar pela sua liberação e pela liberação de tudo, de todos os povos, de tudo. Ela não pode ficar restrita a ela. Eu acho que deve pôr mais mulheres ocuparem cargos, etc., porque elas são a maioria de votantes, elas são as maioria. Hoje você vai no trabalho, é um número enorme de mulheres. Elas têm que ter a voz delas, né? Se elas também entenderem e não ficarem reduzidas. Eu acho que ela ainda tem que participar mais em bloco, né, das coisas. Também não ficar no feudozinho, porque não vai resolver. Ela tem que ser uma parte do todo. Senão, não dá. É aquilo que eu falei a você, é uma amálgama de tudo, que é bom. Por isso que eu digo que eu passei por todas as formas de ver o mundo. Eles achavam, os sábios, né, de antigamente, que o quantum era a menor partícula da matéria. Aí eles começaram a estudar e viram que dentro dessa menor partícula da matéria tinha prótons, elétrons, fótons, que são formas de energia que você não enxerga. Elas são tão rarefeitas que você não enxerga, mas elas existem. Então eu senti necessidade de estudar física quântica, por isso. Nós temos que fazer, eu chamo uma espécie de amálgama de tudo que for bom. Partido político, ONGs, tudo, né? Tudo. Você faz uma amálgama, igreja, seja ela qual for, você faz esse amálgama, que é a única forma de você interferir nas transformações universais. Não é um partido, não é um grupo, não é uma pessoa, não é nada. Não adianta ter 3 dedos, 5 dedos, não vai fazer nada. Onde é que o Lula vai saber disso? Porque nem toda feiticeira é corcunda. Eu tinha na minha escola, quando fazia uma chamada,
diziam assim, um provérbio. Você fala um provérbio, em vez de dizer presente, você diz um provérbio. E me deram um que era assim: laranja madura na beira da estrada, ou tem vespa ou tá bichada. Eu odiava isso, odiava. Né? Então eu já criava um problemão, porque eu não ia dizer laranja madura na beira da estrada, ou tem vespa ou tá bichada. Isso eu já me esqueci, mas eu sei que eu fiz.